Da saída do Estevão, eu acho que o time é para jogar muito mais. E eu acho que o Palmeiras tem sérios problemas de construção. Hoje o lado direito praticamente nulo, era tudo pelo lado esquerdo, quando o Palmeiras atacava. E o Corinthians, com esses 3 jogadores, contra o Botafogo, no segundo tempo da última partida, ele fez um jogo nesse nível. Atrás do Botafogo. Jogou bem com esses 3 jogadores. Então, eu olho o segundo tempo do jogo contra o Botafogo e olho o que o Palmeiras vem fazendo, eu imaginava um jogo imprevisível. Eu acho que o Corinthians hoje foi um pouco melhor que o Palmeiras. E aí entra a Arena, Itaquera, entra o Clássico, por isso que eu concordo em parte contigo. Mas, como disse o Calçade, eu assino embaixo, com esses 3 jogadores, quando o time acerta um jogo e até os melhores times do Brasil têm quedas de rendimento, é normal que o Corinthians, com o elenco super curto para jogar, no time titular também tenha. Esse time é um time bem competitivo. Sim. Eu acho que com esses 3 voltando juntos e hoje fez um jogo bem competitivo, o Corinthians, quando joga nesse nível, ele não é pior que o nível médio do Palmeiras. E o Palmeiras hoje jogou o futebol como vem jogando. Né? Então, acho que o Clássico tudo fica aberto. 1-0, concordo com vocês. Não dá para ter ideia de quem vai se classificar. Vamos ver se o Allianz vai pulsar como pulsou a Arena para ajudar o Palmeiras. Se o Palmeiras vai incorporar o Clássico como o Corinthians incorporou hoje. E se o Corinthians vai conseguir ter os jogadores e atuando no mesmo nível de hoje contra o Palmeiras no Allianz. Então, se isso acontecer, eu continuo achando que não tem favorito para a classificação, apesar da vantagem corintiana hoje. Aí, Jean, também ouvi muito palmeirense na redação falando desde do ano passado para cá, esse Palmeiras não entrega mais o que entregava nesses jogos de mata-mata. Assina embaixo. Concorda com isso? Tudo bem, William? Tudo Boa bem? noite. Eu acho que assim, as coisas elas vão muito baseadas nos resultados, como sempre. Comentário de hoje? Porque assim, né, se você lembrar das eliminações do Palmeiras no mata-mata no ano passado contra Botafogo e Flamengo, e o Palmeiras nas duas esteve ali por um fio. O pessoal falou muito dos primeiros jogos. O Palmeiras realmente foi muito mal nos primeiros jogos. Isso foi. Primeiro jogo eu tô de acordo. E aquele mas jogo o que eu quero dizer assim, que é que mesmo quando o Palmeiras passava, muitas vezes passava também por um fio. Passava no detalhe, mas aí o Palmeiras era espetacular, o Palmeiras era imbatível, o Palmeiras era o melhor time do mundo, e aí quando não passa, o Palmeiras é o pior time, não cria nada, não sei o quê. Eu não vejo nem de uma maneira, nem da outra. Acho, inclusive, que o jogo de hoje foi um jogo muito equilibrado e que se agora o viés vai ser todo de, poxa, o Corinthians conseguiu se resolver. Talvez seja porque que vivia de que, é um jogo difícil contra o Palmeiras, é um confronto difícil contra o Palmeiras. Acho que foi, primeiro, antes de tudo, e acho importante, um jogo bom, um jogo com várias chances, apesar de insuportavelmente brasileiro. O que eu quero dizer com isso? A quantidade de pressão, a quantidade de rodinha no árbitro. O tempo que o cara consegue acessar a tela do VAR lá. A quantidade de simulação, a quantidade de tempo perdido de jogo de futebol é um negócio assim pra gente botar num exemplo do que é o futebol brasileiro. E apesar de tudo isso, foi um jogo bom. Foi um jogo com chances dos dois lados, com os 2 goleiros trabalhando. No caso do Corinthians, no momento, nem o goleiro foi, né? Foi o André Camargo que faz uma belíssima defesa. Faz um gol ali, né? Mas acho que assim, foi um jogo legal. O Corinthians, acho que foi muito bem naquele miolo do primeiro tempo, né? Com uma pressão grande. Depois do pênalti, Depois do pênalti. Acho que até o pênalti não estava pressionando tanto. A partir do pênalti ele pressiona. Só nos 5 minutos finais é que o Palmeiras volta a pressionar. Então, foi um jogo legal, foi um jogo equilibrado, foi um jogo bom, foi um jogo pegado. E acho que ser pegado, ter entradas mais fortes, tal, aí é do jogo dessa natureza. O que a gente não precisa é perder tanto tempo de jogo de futebol. Só pra gente ter uma ideia, William. O pênalti que o Gustavo Gomes comete acontece antes dos 16 minutos do primeiro tempo. Ele é batido, o toque na bola do Yuri Alberto, depois dos 21 minutos do primeiro tempo. Sabe quantos minutos foram acrescidos pelo árbitro no primeiro tempo? 4 minutos. Ou seja, só na parada para você olhar o VAR, para você ter as reclamações de lado a lado, um reclama, outro reclama, e acho que ali não tinha muita coisa que ser reclamada, né? Nem de um lado nem do outro, era só esperar o pênalti ser marcado e depois o Palmeiras não tinha nada o que reclamar. Me impressiona isso também, né? Como os jogadores reclamam sabendo que eles não têm razão.
em vários lances. Então você perde muito tempo de jogo. Ainda assim, foi um jogo legal. Acho que o miolo do primeiro tempo talvez deu uma ligeira superioridade ao Corinthians. E aí, acho que assim, está completamente aberto, está completamente indefinida essa classificação. E acho sim que, aí só para responder a tua pergunta em relação a motivos tal do Corinthians, cara, eu acho que é a presença do trio ali na frente. É isso. Se você olhar para os... Vamos pegar os quartetos ofensivos, se é que dá para chamar de quarteto ofensivo, mas eu vou incluir o Carrijo aí para... Tá. Que é dos três do meio-campo o mais ofensivo do Corinthians. Aí eu digo, se você pegar Carrijo, Garro, Memphis e Yuri Alberto, e você pegar Facundo Torres, Maurício, Sousa e Vitor Roque, você não diz que o quarteto do Palmeiras é melhor do que o do Corinthians, correto? Eles só jogam diferentes. Isso. Acho que o Garrijo não é um... Mas o que eu quero dizer com isso é que assim, a diferença do Palmeiras para o Corinthians hoje, ela está muito mais no elenco, na capacidade, como disse o Calçado, de fazer mudanças. E na intensidade do jogo que até por ser mais jovem, eles conseguem. E que você consegue ter, até porque você tem mais jogadores. Né? Mas acho que assim, time titular por time titular hoje é muito parelho. Fala, Pedro. Não, e uma coisa que eu acho que é interessante desse debate, porque a gente vai passar muito por essa coisa do... Hoje, ou o trio esteve bem, ou alguém do trio esteve muito bem, você sempre vai debater. Foi a primeira vez que os três estiveram juntos com o Dorival, né? Que foi o Garro, o Yuri e o Memphis. Só que ainda assim, é bom frisar, eles estiveram bem por conta deles. Eu não vejo algo combinado do ponto de vista de plano tático, de que combinaram bem, teve algo pensado. A bola vai chegar ali e alguma coisa eles vão achar. Eu não acho ainda que seja algo... A individualidade dos algo três. Desenhado, algo planejado, que eu acho que difere sim do time do Palmeiras. Você acha que na época do Ramon havia alguma coisa planejada? Não, eu tô falando só dessa expectativa do jogo de hoje, da perspectiva do jogo de hoje. Eu acho que na época do Ramon tinha outra situação. Na época do Ramon você teve, para começar o segundo semestre do ano passado, a maneira como o Yuri era cobrado de uma forma exagerada, mereceu críticas em algum momento, ele passa a ser potencializado pela chegada dos outros dois. Primeiro é o Garro e depois é o Memphis. E aí depois é o Memphis com confiança, o Yuri fazendo gol com confiança, e aí eles vão se entendendo por uma coisa de momento deles. Não acho que era algo desenhado também. E era um time que competia muito e lembrava um pouco do que foi hoje. Eu acho que você está sendo muito metódico. Não, deixa eu só voltar aqui antes de você falar do metódico. Para comparar com o do Palmeiras, que ele falou das peças. O dos Palmeiras, quando eu vejo funcionando bem, eu vejo coisa combinada. Eu vejo quem sai para um lado, eu vejo quem sai para o outro, eu vejo quem chega para combinar, eu vejo quando o Facundo tem que se movimentar para ajudar a movimentar, eu vejo quando sobe alguém o Piquerez para ajudar na movimentação deles. O Palmeiras é um time mais formado. É algo pensado para potencializar quem talvez não tenha individualmente mais valor. É pra gente não confundir. O Corinthians hoje competiu muito, eu acho que ele competiu muito, ele briga muito, tem mobilização, tem arena, tem clássico. Mas ainda não é também para mim que o trabalho do Dorival começou a dar sinais de algo coletivo ali que eu vi. Não, eu vi muita competitividade. O Calçado que falou que eu não sei que pode ser para um Mas eu acho difícil. Mas depois você fala do claro. É possível aparecer no dia a dia. O Ramon pensa de um jeito, o Dorival pensa de outro. E o futebol Cada treinador tem ali o seu tipo de treinamento, sua abordagem dentro de campo. Para mim é isso que faz um treinador diferente do outro. É como eles desenvolvem determinada ideia. Os treinamentos que você cria para estabelecer uma ordem e criar equipes melhores. Isso é diferente de um treinador para o outro. Mas é o seguinte, com qualquer nome, na hora que você colocar em campo, o time do Corinthians é exatamente o mesmo. Porque não tem variação, não tem ponto de variar. Tem uma variação. Não jogou Andileri, agora é o Bidu. Com o Dorival, o Bidu não é Andileri. Se fosse a família Dias, era o Andileri com os outros 10, os mesmos. Então por mais que você faça no dia a dia diferente, na hora de colocar em campo é o mesmo time. Você não tem que falar assim, esse treinador tem uma saída diferente. Gente, os dois na frente, o Garro e... isso aí. E dá para entender. Claro. Eu até acho que tem um outro jeito de jogar, mas... não dá para discordar. Não dá. Maiúsculo. Eu vou usar uma... Não tem ninguém no banco que te faça discordar. Eu achei bom. Eu vou voltar no metódico. Até porque... Só claro, rapidinho. Não, até porque, assim, essa formação, ela foi encontrada. Ela não era uma coisa... Não, Então, assim, a coisa do Garro às costas dos outros dois... Foi um negócio que foi encontrado num determinado momento ali e que deu certo. E aí, de fato, também não faria sentido o Dorival acho que chegar mudando isso. Não tem como fazer, Jânio. Eu vou usar dois argumentos. Um não é meu, um é do Fábio Santos.
nosso comentarista, jogador histórico do Corinthians, lateral. E ele falou isso no ar, então não tem nenhum problema em repetir. O Corinthians tem alguns jogadores que tecnicamente são muito bons, que são, entenda isso no bom sentido, peladeiros. E ele achou, eu vi ele falando sobre isso e conversou depois comigo, uma vez no camarim, que o Dorival deu funções para esses jogadores. Esses jogadores têm dificuldade na execução dessas funções, porque eles são mais peladeiros, mais boleiro, querem a bola, se entendem entre si, querem jogar de uma outra forma. Eu vou juntar uma coisa, eu nunca tinha pensado nisso, Mas tá? quem são os É o trio? O Martinez, por exemplo, o Carrilho, o Memphis. Antes de você ficar sobrecarregando o Memphis de funções. Você não peça pra ele correr, que a gente tá ferrado. O Garro, por exemplo. Hoje eu acho que o Dorival botou cada um na sua. Então, vou chegar lá. Não tem muito segredo botar cada um na sua, porque ao contrário do quarteto que o Jean citou do Palmeiras, você tem jogadores ali que fazem 3 funções, 2 funções, que jogam de ambos os lados, que tem muitas valias táticas, e essa é uma escolha referendada, assinada, até dos jogadores mais caros, de Abel Ferreira. Se funcionar, Abel Ferreira. Se não funcionar, olhar para Abel Ferreira. Porque não foram jogadores baratos. Boa parte deles. Sim. No Corinthians, o Garro não pode jogar de outro jeito. O Memphis não pode jogar de outro jeito. O Yuri se adapta. O Yuri você pode encher ele de funções, ele vai voltar para marcar, ele vai jogar por ambos os lados, ele vai jogar até onde ele não gosta de jogar, centralmente de costas, não vai funcionar, mas joga. Então, quando você monta um time com esses 3 jogadores que são os mais decisivos, depois de 700, obviamente eu estou exagerando, formas de jogar diferente, quarteto, 2-3-1, entra Thales Magno, muda o volante, muda esse, entra Rileiro, Matheus Bidu, não sei o quê. Esses 3 são os que se entendem melhor e no final das contas, há muito tempo, mesmo nas más fases, são os caras que parecem mais consistentes. E eles não são jogadores com variações de jogo. Eles são jogadores que fazem algumas coisas em nível muito alto. O Garro, o passe e a construção. O Memphis tem o drible, a finalização, se desloca bem. Mas não adianta o Memphis voltar e recompor, para o Memphis vir construir. Ele pode até construir perto do centroavante. O Yuri pode fazer várias coisas, mesmo sendo tecnicamente um pouquinho abaixo desses aí. Então o Dorival, quando você pensa na construção do time, a não ser que ele descubra alguma coisa que a gente não enxerga, ou que eu não vejo ninguém citar, se enxerga não cita, é isso. E você olha o Corinthians jogando hoje, ele foi muito próximo do melhor que você pode esperar do Corinthians. O que é curioso, porque o Dorival está há muito pouco tempo. Eu não estou dizendo que isso é por causa do Dorival. Isso tem muito da herança do Ramon, que tentou várias coisas até achar esse trio. Do outro lado, o Palmeiras, com um trabalho longevo, etc., está longe do que pode. Está longe do que pode. E eu, às vezes, não tenho certeza se o Abel tem convicção do que ele tem que fazer com esses jogadores. Mas, Biner, assim... Não estou falando que não tem, eu não tenho certeza. Vamos citar 4. Carrilho, Garro, 4, por isso Memphis eu coloquei e o Carrilho. Aí você tem no Palmeiras Facundo, Maurício, Sousa e o Vitor Roque. A associação dos 4 do Corinthians, o jogo que eles são capazes de proporcionar um para os outros, é totalmente diferente desse quarteto do Palmeiras. Totalmente. Que é um jogo mais vertical, um jogo de combinações. De mais pressão sem bola. Pressão e velocidade para chegar no fundo do campo ou no interior da área, num corte, bater pro gol. E deu muito certo em alguns momentos hoje, hein? Tiveram boas jogadas então, no momento é a potência do Vitor Roque e é esse trio, assim, pressionando o tempo todo. O trio do Corinthians, esse quarteto do Corinthians, você fala assim, no quesito pressão no adversário, ele é uma nota mais baixa. Por isso o Fábio Santos fala de peladeira. Exatamente. Mas embora hoje, no primeiro tempo, tenha sido... teve que subir porque... Você está querendo muito método quando foi do metódico, Pedro. Para quem não vai te entregar esse método? Eu tô concordando com você quando você diz, e o peladeiro não é pejorativo para quem está nos ouvindo. É do mais de verdade. E aí do que o Jean fala do primeiro tempo. Mas é isso. Talvez só esse tipo de jogo específico, mata-mata contra o Palmeiras, no meio de uma crise, tem que vencer... vai mobilizar essa galera que a gente está falando de lá na frente. E isso a gente tem que entender que não é a regra. Isso vai acontecer muito esporadicamente, por isso eu não vou virar aqui e falar aqui que trabalho magnífico coletivo. E esse caras é o primeiro passo para uma evolução. Não vou mentir para o torcedor. Esse Corinthians vai te entregar nesse contexto aí. E eu acho que assim, e esses caras nem conseguem jogar... Primeiro, eles nem conseguem jogar o tempo todo. Exatamente.
É o primeiro ponto. O segundo, mesmo que jogassem o tempo todo, não conseguem jogar o tempo todo com a intensidade que a gente viu no primeiro tempo. E talvez até por isso, Tanto que no início do segundo tempo, a coisa já tenha baixado bastante. Essa intensidade que a gente viu do Corinthians na marcação, na pressão da saída, e não dá espaço para o Palmeiras acionar aquela ligação direta que o time gosta tantas vezes de acionar. Então, acho que assim, o Corinthians tem uma postura muito boa no primeiro tempo, mas não é uma postura que ele vai conseguir ter o tempo todo. Tanto que no final de semana, contra o Fortaleza em casa, Então, você não vai tendo o Palmeiras no já Allianz, na outra num quarta. gramado sintético, que já o joelhinho já sofre um pouco mais, você não vai pegar e botar no final de semana contra o Fortaleza este mesmo time. 90 o minutos mesmo com essa time. intensidade. Isso não vai rolar. Não sei se vai não ter nem essa pode, postura nem tem que nem botar. deve. Acho que só tem um ponto aí. O Yuri foi abaixo hoje do que a gente se acostumou a ver voltando dele e tal. também. E ele tá voltando. Geralmente quem mais entrega nesse quesito. E é o cara que mais consegue fazer nesse quesito. Então, assim, ele é o cara que talvez aí vai jogar alguns minutos, possa jogar. Então, Eu acho que ele tem que jogar. contra o possa Fortaleza. estar, já, talvez não todos os Isso. minutos, mas possa estar já no jogo de volta de um outro jeito em relação ao que ele teve hoje. Sim. Porque, de fato, se a gente fala que do trio ali da frente, ele é o cara que mais consegue entregar sem bola, marcando, pressionando e tudo mais, hoje ele teve mais dificuldade em fazer isso, provavelmente pelo tempo ausente. Então, eu acho que esse é um ponto positivo para o Corinthians. Talvez tenha um Yuri já mais rodado e mais redondo para jogar essa partida de volta.